Olá! Com a popularidade em queda, a força pelo impeachment de Bolsonaro cresce. São 56 ações ativas contra o presidente que aguardam a avaliação da presidência da Câmara dos Deputados. Até agora, 4 pedidos já foram arquivados. Na entrevista central, a pastora Romy Bank fala sobre as razões que levaram a Frente de Fé a protocolar um pedido de impedimento contra o presidente da República. E você ainda acompanha outros assuntos na edição de hoje. Fique por aí, o Central do Brasil está começando. Central do Brasil. Enquanto a conta das aglomerações das festas de fim de ano começa a chegar com a disparada dos casos e mortes por coronavírus, milhares de educadores e estudantes enfrentam o medo da volta às aulas presenciais. Vamos acompanhar na reportagem de Nayata Wani. Trilhos do Brasil. O ano de 2021 reserva grandes desafios e lutas para a pauta da educação. Enquanto o Brasil já ultrapassa a marca de 217 mil mortos pela Covid, alguns estados brasileiros, como São Paulo, Paraná e Goiás, autorizam o retorno presencial das aulas. Porém, profissionais da educação reforçam a necessidade de plenas condições de saúde para esta volta e pedem prioridade na vacinação contra a Covid-19, como explica a secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Fátima da Silva. Com esta campanha, nós pretendemos que o Ministério da Saúde seja sensível, atenda esse apelo dos trabalhadores da educação. Coloque no grupo prioritário não como privilégio, mas como necessidade da gente voltar a uma normalidade nas nossas unidades escolares. Um levantamento do Paraná Pesquisas apontou que quase 62% dos brasileiros acreditam que o retorno presencial das aulas, no atual estágio da pandemia, não é adequado. Os dados da pesquisa foram coletados de 15 a 18 de janeiro. Carolina Rangel é mãe de um estudante do ensino médio e relata o receio da volta presencial. Eu confesso que eu tenho ainda um receio em relação a essa segunda onda que está chegando aqui no Brasil. E eu não sei se as escolas de fato estão preparadas para lidar com essa pandemia nas escolas. Em setembro do ano passado, algumas cidades brasileiras retornaram presencialmente às aulas, o que influenciou no aumento das contaminações e mortes pelo vírus, como ocorreu em Manaus, onde 342 professores testaram positivo para a Covid em apenas 15 dias após a volta. A professora Diana Abreu explica os diversos problemas que impedem o retorno presencial imediato. Nós temos dificuldades em relação a saneamento básico, nós temos falta de água nas escolas, nós temos escolas sem ventilação. Então, mesmo com a vacinação, nós vamos ter dificuldades para garantir condições adequadas em relação aos protocolos. A negligência do governo Bolsonaro com a pandemia ficou escancarada com a realização do Enem. Foram muitos relatos de aglomeração e descumprimento de protocolos de segurança, além do recorde de evasão. Agora, quem se inscreveu no exame e não pôde comparecer por infecção por coronavírus ou por outras doenças, está na hora de pedir a reaplicação do Enem. A solicitação deve ser feita até 29 de janeiro. Mesmo com a crise sanitária se agravando, a reaplicação da prova continua agendada para os dias 23 e 24 de fevereiro. Para mais informações, acesse a página do participante na internet: enem.inep.gov.br/participante. Chegou o momento da nossa dica cultural. Você aí sabia que dia 30 de janeiro o Brasil celebra o Dia Nacional dos Quadrinhos? E nosso país tem quadrinistas de muita qualidade. Um deles traz algumas sugestões para vocês. Vamos ouvir o quadrinista e ilustrador mineiro Lacruz.
Parada Cultural. E venho aqui hoje a convite do Programa Central do Brasil para indicar alguns títulos de quadrinhos em comemoração ao Dia Nacional do Quadrinho a ocorrer no dia 30 de janeiro. O primeiro título que eu venho para indicar para vocês é o Fogo Fato. Fogo Fato é da ilustradora e quadrinista, mineira Line Lemos. O segundo título que eu venho para indicá-las é o Anuí, do quadrinista Lelis e também ilustrador, que tem um trabalho incrível com aquarela, que é também mineiro. O terceiro título que eu venho para indicá-los, já está até meio gasto para vocês verem, é o Parafuso, que é um trabalho incrível do João, que tem outros títulos também dentro desse mesmo universo de super-heróis. E o último, que eu não poderia deixar de fora, é o meu primeiro quadrinho lançado, no caso uma coletânea de tiras, que é o Quadrinhos Viáveis, tá certo? Que vocês podem conferir, inclusive cada trabalho que foi indicado aqui pelo Instagram, pelas redes sociais. E voltando à crise sanitária, o ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello, será oficialmente investigado por omissão no colapso da saúde em Manaus, no Amazonas. Agora, Pazuello terá de comprovar as ações que teriam sido adotadas para conter os problemas dos manauaras. Por lá, os moradores continuam vivendo na vida real cenas de um filme de terror. Afonso Bezerra nos conta mais. Nacional. O estado do Amazonas tem vivenciado o colapso do sistema de saúde, com um aumento no número de mortes por Covid-19, falta de leitos e até de oxigênio. A crise se transformou numa tragédia devido à omissão do Ministério da Saúde. É o que aponta a Força Nacional de Saúde. Documentos revelaram que o governo sabia da pouca quantidade de leitos e da escassez do oxigênio. Mostram também que, no lugar de reabastecer o estado com o insumo, o ministro Eduardo Pazuello preferiu orientar o uso de medicamentos contestados pela ciência. O senador e ex-ministro da Saúde, Humberto Costa, explica qual o impacto desta postura do governo na maior crise sanitária do país. Se essa informação foi dada pela Força Nacional do SUS com antecedência, era necessário que o governo tivesse agido, promovido a constituição de uma grande reserva desse equipamento, para que a gente não visse essa coisa desumana que é o fato de pessoas morrerem por falta de ar, por falta de oxigênio. Estimativas do Ministério Público de Contas apontam que mais de 30 pessoas morreram entre os dias 14 e 15 de janeiro, o ápice da crise, porque não havia o oxigênio nas unidades de saúde. O estado já soma mais de 250 mil casos e 7 mil mortes por Covid-19. Pacientes estão sendo removidos para outros estados. Algumas unidades estão sendo abastecidas com oxigênio doados por campanhas de solidariedade e por remessas emergenciais enviadas pelo governo federal após ordem da Justiça. A enfermeira intensivista Renata Ferreira narra como vem sendo os últimos dias em Manaus. Se hoje a régua do oxigênio alarma, você vê as pessoas angustiadas. Vai faltar? Mas ninguém avisou nada, Então, assim, tá todo mundo traumatizado, tá todo mundo assustado. E foi por conta do agravamento da situação de calamidade pública no Brasil que entidades religiosas decidiram pedir oficialmente pelo impeachment de Bolsonaro. Em 25 meses, o presidente já soma mais de 60 pedidos protocolados. Eu conversei com a pastora Romy Benck sobre este pedido feito pelo movimento Frente de Fé. Vamos conferir. Entrevista Central. Hoje a gente conversa com a pastora Romy Benck, ela é secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil e ela está aqui na Central do Brasil para falar mais sobre outro pedido de impeachment do presidente Bolsonaro, que já passam de 60 com esse, e é o primeiro feito por líderes evangélicos e católicos. Pastora, a gente agradece a sua disponibilidade aqui no programa. Bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço.
Eu queria começar perguntando quem são essas pessoas ou denominações que participam desse movimento, né, que está constituído como Frente de Fé e que realizou esse pedido de impedimento do presidente Bolsonaro. São pessoas, lideranças religiosas das mais diferentes denominações cristãs, tanto de matriz católico-romana quanto das várias matrizes evangélicas. A grande maioria são pastores, pastoras, padres, religiosas, católicas, né? E a gente também tem um apoio muito importante, que é da Câmara Episcopal da Igreja Anglicana do Brasil. E é a primeira vez, né, que os grupos religiosos encaminham formalmente uma denúncia contra a presidência por conta de crimes de responsabilidade. Por que o movimento chegou a essa conclusão, né? Então é um marco de que é preciso interromper o mandato de Jair Bolsonaro. Porque a gente chegou à conclusão de que seria importante nós termos um pedido de impeachment de cristãos e cristãs por causa dos crimes praticados no contexto da pandemia e que são robustamente documentados, né, principalmente nessa última pesquisa que saiu pela USP, coordenada pela Conectas, e também porque a gente sabe que o Bolsonaro tem uma boa base de apoio entre as bases conservadoras das igrejas. Então, a gente avalia que seja muito importante ter essa voz contraposta e dizer que o conjunto de cristãos e cristãs não apoia esse tipo de iniciativa e também condena esse tipo de iniciativa do governo Bolsonaro. Quais aspectos especificamente vocês levantam para reforçar esse pedido? Então, a gente levanta alguns aspectos assim que são bem importantes. Primeiro, são os crimes de responsabilidade referentes à saúde, porque a responsabilidade primeira de oferecer suporte à população, à sociedade, tanto para que as pessoas possam se prevenir, quanto para fortalecer o sistema público de saúde, é do governo federal. Então, isso não aconteceu. E não aconteceu das mais diferentes maneiras. A interrupção do auxílio emergencial é um desses exemplos. E você mencionou, inclusive, o auxílio emergencial. Essa Frente de Fé ela também vai exigir do governo que exista uma continuação do auxílio? Sim, com certeza, porque a gente está nessa campanha pela continuidade do auxílio emergencial, porque isso é fundamental para que as pessoas em vulnerabilidade econômica, o desemprego no Brasil aumentou significativamente durante a pandemia, então é tarefa do Estado garantir que esses cidadãos e cidadãs tenham recurso para poderem se manter durante esse período e até após esse período, porque para a gente reestruturar o país, isso não vai ser de um ano para o outro. E em relação à vacina, alguns expoentes, líderes religiosos, eles se posicionam abertamente contrário à vacina e também apoiaram o mandato de Jair Bolsonaro, né? Silas Malafaia, até Edir Macedo. E a Frente de Fé, que é contrária a esse governo, se posiciona de que forma? Vocês estão organizando algum tipo de campanha de conscientização de vacinação, alguma coisa nesse sentido? Sim, por enquanto a gente tem dado reforço às campanhas que já existem, né? Existem muitas campanhas, como Vacina Já e outras, mas a gente apoia, evidentemente, as vacinas, todas elas, independentemente de quais... se é de empresa, se é chinesa, se não é chinesa, enfim, todas as vacinas são importantes. Eu me vacinar não é uma decisão única, exclusivamente individual, mas é uma decisão de responsabilidade coletiva, de amor ao próximo. Porque se eu tenho como princípio de fé o cuidado, o respeito à vida, o amor ao próximo, então preciso concretizar isso de uma forma muito prática. Não posso transformar o amor em retórica. E um gesto de amor hoje é o gesto da vacinação. O Central do Brasil termina aqui. Se você está no Instagram, aproveita e segue a gente. @Programa Central do Brasil. A gente volta com mais amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.